Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 18 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo, na barca, apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? A palavra de hoje nos mostra que os discípulos estavam discutindo a respeito do pão, a respeito de comida. Eles tinham se esquecido de levar pão para a viagem. E olha que eles tinham presenciado Jesus alimentar a multidão com poucos pães por 2 vezes. E até nesta ocasião tinham recolhido vários cestos de sobra de pães. Mas estavam discutindo, se desentendendo, um pondo a culpa no outro, e a discussão estava esquentando. Foi quando Jesus fez uma advertência que eles não entenderam. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles não entenderam. E nós? Será que nós entendemos? Jesus aproveitou a situação para ajudá-los a pensar. Jesus queria que eles prestassem atenção ao modo como ele conduzia a sua missão. Esse era o bom fermento que eles precisavam imitar. Era assim que eles precisavam agir. Ficassem atentos ao modo como Jesus fazia as coisas. Mas também prestassem atenção ao modo como os fariseus se comportavam em suas práticas. Comparando, poderiam perceber uma grande diferença. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E como era o fermento de Jesus? Isto é, com que sentimentos, atitudes e valores Jesus estava no meio do seu povo? Com que fermento ele fazia o seu pão? Ele realizava a sua missão? Os discípulos podiam muito bem ver. Jesus agia com compaixão, valorizando a partilha e em espírito de serviço. E aí estava toda a diferença. Jesus agia com compaixão, valorizando a partilha e em espírito de serviço. Compaixão é uma palavra muito frequente nos evangelhos, falando do encontro de Jesus com os sofredores, os doentes, os excluídos. Compaixão é amor, é misericórdia, ternura, solidariedade, tudo junto. E Jesus agia movido pela compaixão. Valorizava a partilha, isto é,
valorizava a participação de cada um, colocando o seu pouco em comum. Inclusive, Jesus recebeu a partilha da criança, alguns pães e poucos peixes, e repartiu com todos. Ele mesmo estava a serviço do seu povo. Não se comportava como um senhor poderoso, mas sim como um servo. Jesus veio para servir e não para ser servido. No final, lavou os pés dos discípulos. Para não restar qualquer dúvida sobre isso, compaixão, partilha e serviço. Esse é o fermento de Jesus. Mas os discípulos também precisavam estar atentos ao fermento dos fariseus e de Herodes para ver a diferença e tomar distância do estilo deles. Mas em que consistia o fermento dos fariseus e de Herodes? Consistia em agir com hipocrisia, com desprezo às pessoas e buscando sempre os próprios interesses. E Jesus desmascara o comportamento hipócrita deles. Eles exigem dos outros, mas eles mesmos não praticam. Criam leis para os outros, fingindo que as cumprem. Hipocrisia. Mas também desprezavam os pobres, tomando-os por ignorantes, iletrados, pecadores. O que Herodes queria mesmo era riqueza e poder. Herodes é o poder opressor que perseguiu e decapitou João Batista. Esse é o fermento do mal, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes: hipocrisia, desprezo ao povo e busca de privilégios. Mas o fermento de Jesus é muito diferente. O fermento de Jesus é o modo como ele conduz a sua missão, como ele realiza a sua missão. E 3 palavras podem definir o bom fermento do Mestre: compaixão, partilha e serviço. O estilo dos fariseus e o estilo de Herodes continuam hoje de outra forma. No fundo, é a mesma coisa, buscando para si mesmos vantagens, desprezando os mais simples e fazendo sempre o jogo da aparência. Esse estilo não pode ser imitado por nós, nem pelos nossos líderes, nem pelos ministros da igreja. Afinal, somos imitadores de Jesus e precisamos guiar as nossas ações pelo fermento de Jesus: compaixão, partilha e serviço.